Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro de número 10 do nosso aquecimento aqui para o principal evento que vai acontecer na semana que vem da Jornada da Liberdade em Dólar. Então, nesse encontro de hoje aqui, a gente vai falar de um assunto que muitas vezes acaba simplesmente com toda e qualquer possibilidade do investidor conseguir multiplicar o seu capital no mercado financeiro, tá? A gente vai trazer isso aqui hoje, então deixa eu já agradecer a você que está aqui comigo, que me acompanhou a semana toda aqui, nas duas últimas semanas, na verdade, nos nossos últimos 10 encontros, que foram bem legais aqui na construção para a gente conseguir ter um bom conhecimento para chegar no nosso evento na semana que vem, bem afiados. Então, quem estiver ao vivo aqui comigo, pode chamar no chat aqui, pode deixar aqui o seu comentário que a gente vai conversando, tá certo? Então, olha só, primeira coisa, muito obrigado por você já ter se inscrito. Se você ainda não se inscreveu, tem o link aqui embaixo, se inscreve porque vai ser bom para você aprender como que você pode multiplicar o seu capital no mercado financeiro investindo de forma automatizada com a ajuda de tecnologia. Isso é legal para você que não sabe nada de tecnologia ou sabe pouco de tecnologia ou está começando no mercado financeiro. Então isso pode te ajudar muito a você conseguir antecipar aí a sua liberdade financeira, conseguir multiplicar o seu capital muito mais rápido. Então vamos lá, olha só, deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. É o seguinte, eu separei aqui os 3 principais erros, tá, que impedem você de multiplicar o seu capital no mercado financeiro. E quando eu digo você, eu não estou fazendo distinção entre se você é uma pessoa iniciante, se você é uma pessoa que já tem experiência no mercado ou se você é uma pessoa que já está há muitos anos no mercado, porque esse é o tipo de coisa que eu vejo acontecer com todo e qualquer perfil de investidor, tá? Eu já estou no mercado há bastante tempo e eu já vi muita coisa. E esses 3 erros são erros que não acontecem só com os iniciantes. Então, por isso que eu trouxe esses erros aqui e eu gostaria que nós refletíssemos sobre esses 3 pontos aqui, que eu tenho certeza que eles vão ajudar muito a gente entender aqui sobre como que a gente pode multiplicar o capital e evitar que esses 3 erros aconteçam, tá? Primeira coisa, vamos lá. O que é multiplicar o capital, tá? Vamos lá, assim, às vezes as pessoas elas têm uma ideia errada do que é multiplicar o capital. A galera acha que multiplicar é fazer o capital virar vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Só que, na verdade, multiplicar é fazer o seu dinheiro, né, que você já tem guardado, crescer, aumentar, né, sem que você precise aportar mais dinheiro. Vamos lá, vamos entender aqui. Aportar dinheiro é importante, sem dúvida, tá? Sem dúvida. Ou seja, o dinheiro ele não se cria sozinho, né? O dinheiro ele tem 2 forças motrizes aqui. Uma é aportar dinheiro, né? Então, se você guarda dinheiro todos os meses para você chegar lá na frente com um capital legal para você se aposentar, show de bola, maravilha, certíssima. E a segunda força motriz é fazer com que o dinheiro que você já tem guardado, ele se multiplique, ou seja, tenha rentabilidade. Por quê? Quando você faz isso, você consegue tirar um pouco do peso das suas costas, certo? Então, ter a condição de fazer o dinheiro que você tem guardado se multiplicar, é isso, é você fazer ele trabalhar para você de forma eficiente, tá? É ele crescer de forma natural. Muitas vezes as pessoas se preocupam apenas em aportar dinheiro, quando na verdade o mais correto para que você consiga reduzir o tempo para chegar no montante de dinheiro que vai ser o suficiente para pagar suas contas, você precisa se preocupar e muito com a rentabilidade. E é onde eu vejo a grande maioria das pessoas errarem, tá? Então, isso é multiplicar o seu capital, certo? E vamos lá. Por que eu preciso dela, né? Por que eu preciso da rentabilidade? Justamente para você não precisar fazer muita força do seu próprio braço para acumular mais dinheiro. Né? É simples assim, a gente falou disso ao longo dos nossos encontros aqui. Quando você acumula dinheiro com base apenas no seu braço, você precisa efetivamente muito desgaste físico. E isso aqui é o seguinte, é muito guardar dinheiro só do seu suor, do seu trabalho. Não importa muito qual é o seu trabalho, tá? Não importa muito se é um trabalho mais braçal ou é um trabalho mais intelectual. O ponto aqui é,
guardar dinheiro apenas com a força do dinheiro que vem do seu suor, do seu trabalho, é ruim, certo? É um problema, porque senão você perde a possibilidade de fazer com que o dinheiro que você já tem se multiplique. Então, eu prefiro, até coloquei aqui, ó, eu prefiro que o trabalho pesado, né, seja feito pelo meu próprio dinheiro que eu já tenho guardado. Então, esse é um ponto muito importante, né? Equilíbrio entre os dois, certo? Então, se você guarda R$1.000 por mês, você precisa fazer com que esses R$1.000 que você está guardando já comecem a trabalhar para você, porque isso vai agilizar o processo de você acumular capital, certo? Então, vamos lá. Para os erros efetivamente ditos, tá? Eu separei 3 e esse aqui é o primeiro e, na minha opinião, já é o principal, tá? Quando a gente fala de estratégia, vamos entender aqui como sendo conhecimento, tá? Muita gente me responde, né? Eu já faço pesquisa com muita gente me traz esse assunto. Olha, Douglas, eu não consigo ter resultado porque eu não tenho uma boa estratégia. Douglas, eu não sei a hora de entrar no investimento, eu não sei a hora de comprar uma ação, eu não sei a hora de vender uma ação, eu não sei a hora de fazer isso, eu não sei a hora de fazer aquilo. Isso aqui, gente, é sem dúvida nenhuma o principal problema, tá? E quando eu falo aqui de estratégia, tá? Estratégia de investimento, não estou falando para um determinado tipo de investimento, tá? Eu estou falando aqui no âmbito, independentemente de se você é um holder de ações, se você é um day trader, se você é um swing trader, um position trader ou qualquer tipo de mercado, tá? Se você não tiver uma estratégia clara, simples e objetiva, seja lucrativa, né, obviamente, você vai perder dinheiro até na renda fixa. Por que eu estou falando isso? Tá? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho aqui sobre estratégia. Estratégia, conhecimento, vamos colocar como... E tem um ponto aqui, tá? As pessoas dizem, eu não tenho conhecimento. Às vezes até a pessoa tem um monte de conhecimento, é segmentado, sobre, ele conhece ações, ele conhece fundos imobiliários, ele conhece operações de day trade, ele conhece operações de swing trade, ele conhece várias coisas, né? Ele tem até um excesso de conhecimento. Só que esse conhecimento não é suficiente para que ele consiga criar uma boa estratégia. Quando a gente fala de estratégia aqui, eu preciso que vocês prestem muita atenção, entendam muito bem o que é uma estratégia de investimento. Uma estratégia de investimento, ela consiste em você ter condições de entrar no mercado, pontos de entrada, pontos de saída, pontos de fuga, né? Alvo, né? O seu stop na sua operação, onde você vai sair daquele investimento, daquela operação, se der errado, quanto capital você vai alocar. Ou seja, se você tem R$10.000, você vai alocar os R$10.000 de uma vez no mercado? Ou se você, por exemplo, tem lá os seus R$10.000 e você, se a operação der errado, você perde os R$10.000. Muita gente entra no mercado assim, tá? Por mais absurdo que isso possa parecer, eu já ouvi muita gente falando, Douglas, eu quebrei. Cara, primeira coisa, se você quebrou, você foi um cara que vai acontecer no próximo ponto, no terceiro ponto, você foi um cara ganancioso muitas vezes. Que se você apostou o seu dinheiro, né, se você colocou o seu dinheiro em uma operação, apostando naquela operação. E aí entra um ponto que muitas vezes as pessoas elas encaram o mercado financeiro como um cassino, né? Se der certo eu vou ficar rico, se der errado eu perco tudo. Isso não é ter estratégia, isso não é uma estratégia sólida. Se você é uma pessoa que, por exemplo, compra ações por longo prazo, certo? Você compra ações por longo prazo, não tem nada de errado com isso, tá? Estou só dando um exemplo. Se você compra ações e você está convicto de que essa é a estratégia que você vai fazer, né? Então todos os meses você vai lá e compra as ações. Se, por exemplo, o mercado deu uma queda e você ficou com medo e você começou a se questionar se essa sua estratégia está de acordo com o momento atual, faz sentido, você vai lá e vende no prejuízo aquelas ações, por exemplo. Você não está seguindo a sua estratégia. Por quê? Aí o mercado foi lá, você caiu,
depois o mercado recuperou e você ficou de fora daquele movimento. Mesmo o cara que coloca o dinheiro na renda fixa e precisa sacar o dinheiro antes, por exemplo, no investimento pré-fixado. Se ele colocar o dinheiro e o banco disser para ele, olha, você tem aí uma rentabilidade de 10% ao ano, tá? Ou 15% ao ano, que seja. E você deve ficar com esse investimento durante 5 anos. Legal? Legal. Aí se o cara precisar da grana, sacar o dinheiro, ele vai ter a marcação a mercado e muitas vezes ele vai acabar no prejuízo. Então ele colocou 10 mil reais, se ele retirar antes, muitas vezes ele vai retirar menos do que 10 mil reais. Olha que loucura. Então, a estratégia de investimento, ela é crucial para você conseguir ter sucesso. E aí, não tô falando só sobre você ser um trader, justamente o holder mesmo de ações. Então, se o cara tem lá que ele vai todos os meses comprar um pouquinho e o mercado caiu durante um semestre inteiro e ele não comprou porque ele ficou com medo de comprar e depois o mercado voltou, ele perdeu essa valorização. É impressionante como as pessoas falham nesse ponto. E aí a pessoa me diz assim, Douglas, eu até tenho aqui uma estratégia, só que quando você vai olhar, a estratégia da pessoa, ela é muito mais com base em acho. E eu acho que eu vou fazer assim porque esse mês o fulano e o beltrano e o ciclano, lá da casa de análise A, B e C, eles colocaram essas ações aqui na carteira. Mas o que isso quer dizer para você? Isso faz sentido para você? A sua perspectiva de investimento? Faz sentido você colocar dinheiro em algo que você sequer sabe o porquê aquilo foi escolhido para ser colocado numa carteira de investimento? Então, estratégia de investimento, gente, é algo que você precisa definir uma estratégia sólida com o mercado que você vai investir, que você vai operar, os pontos de entrada, os pontos de saída, a quantidade de dinheiro que você vai alocar naquele momento de mercado, para você conseguir ter o quê? Previsibilidade dos seus resultados. Senão, você simplesmente não tem previsibilidade alguma. Você simplesmente vai colocando dinheiro ali, naquele lugar que você está colocando, seja um fundo, seja uma carteira de ações, não importa muito onde você coloque, mas você não consegue nem mensurar quando que você vai conseguir tirar algum dinheiro daquele negócio que você está colocando. Então, é muito, muito, muito importante você ter uma boa estratégia, tá? E aqui a gente falando de swing trader, por exemplo, position trader, day trader, então, é imprescindível, né? Então, é por isso que a gente vê tanta gente quebrando a cara com day trade. Por quê? Fez um cursinho de final de semana e na segunda-feira ele vai lá, abre a plataforma de negociação dele e começa a comprar e vender enlouquecidamente. Aí ele começa a comprar, vender. Gente, olha só. Estratégia de investimentos, ela é crucial. Então, pense sempre nisso. Tenha uma boa estratégia, tenha um bom modelo operacional que dê para você pontos de entrada, pontos de saída, condições de você trabalhar posições que estejam mais ou menos favoráveis para você em determinado momento de mercado, para você entender que tipo de abordagem você vai ter. Que é um exemplo prático. Hoje, eu, meio-dia e 30, postei lá no Stories, o resultado do mês acumulado agora deu 2,58% no mês de outubro agora de rentabilidade do nosso modelo do método Mancha Investimentos. Simplesmente porque eu resolvi não continuar operando o restante do dia, né? Nós trabalhamos no time frame intradiário, né? Fazendo operações de swing trade. Só que dentro da estratégia, a gente tem uma variável que é não precisar ficar exposto no mercado em determinados momentos. Então, sexta-feira, a gente está numa sexta-feira e o mercado global, né, o mundo está tenso em relação a uma possível, provável guerra que já está acontecendo em Israel. E a gente tem uma situação de que
Se os Estados Unidos resolverem entrar, por exemplo, entrar e dizer, cara, vamos acabar com essa parada aqui, pega toda a minha força aqui e vamos acabar com esse negócio. Cara, pode ser que segunda-feira o mercado abra derretendo, igual uma jaca podre. Porque eu vou tomar posições hoje, sendo que já acumulei aí quase 3% no mês e um final de pregão de sexta-feira e montar operações, montar posições num dia que antecede um final de semana e a gente tem uma situação tão delicada acontecendo no mundo. Esse tipo de detalhe entra na estratégia a ponto de você poder tomar decisões conforme as coisas, né, os fatos vão se apresentando ao longo do caminho. Isso faz parte de uma estratégia de investimento. Você poder ficar de fora do mercado e aí, pronto, se segunda-feira o mercado abrir normal, como abriu essa semana, tudo bem, seguimos a vida, né? E montamos novas operações e assim a gente vai andando, né? Então, você ter as condições de tomar decisões com base no que está acontecendo à sua volta é crucial para você conseguir ter uma estratégia muito sólida de investimentos, tá certo? Então, a estratégia, volto a reafirmar que ela é a base para você conseguir multiplicar o seu capital, ter rentabilidade e previsibilidade dos seus investimentos, certo? E aqui, quem conhece esse bom e velho velhinho aqui, bom velhinho, né? Warren Buffett é um dos investidores, talvez o investidor mais bem sucedido da atualidade, né? E esse cara, ele diz o seguinte: a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Olha que loucura isso aqui. Muita gente acha que eu vou diversificar aqui os meus investimentos a ponto de me proteger. Só que aí, o que acontece? A pessoa tem lá 10, 20, 30, 10 mil reais, tanto faz o tamanho do capital. E ela divide um pouquinho em uma carteira de ações, aí ela pega lá, dos 10 mil reais lá, ela pega 3 mil reais e divide em 20 ações. Ele compra, ela nem olha gráfico, ela não olha o preço da ação, ela não olha se está cara, se está barata, ela compra um pouquinho, pum. Aí ela vai e coloca um pouquinho em fundo imobiliário. Aí ela pega mais um pouquinho e coloca na renda fixa. Aí ela pega mais um pouquinho e compra um fundo. Cara, no fim das contas vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai olhar para o dinheiro dela, ela continua com os mesmos 10 mil reais. Por quê? Se você pulveriza, eu gosto de chamar de pulverizar o capital, de forma a não ter tração em nenhum dos lados, você simplesmente está destruindo a possibilidade de poder ter uma rentabilidade expressiva, de multiplicar o seu capital. Por quê? O dinheiro perde a força, você não tem força nenhuma, não adianta nada. Uma fraçãozinha desse tamaninho aqui, você conseguir fazer 30%, 40% no ano, sendo que na outra fraçãozinha você perdeu 15%, perdeu 20%, e na outra você ganhou mais 2%, e na outra você perdeu mais 15%. Você soma esse monte de coisas, você não tem lucro, você não tem lucro. E, gente, eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Eu estou trazendo aqui experiência de muitas pessoas que eu já conversei ao longo dos últimos 10 anos sobre o mercado. E você pegar e diversificar os seus investimentos a ponto de se proteger gera prejuízo. Então, o resultado ele é fruto exclusivamente do conhecimento profundo no mercado que você está investindo. Então, quando você pega e coloca o seu dinheiro em vários lugares diferentes a ponto de se proteger, você está fazendo mal para você mesmo. Você não está se protegendo. Você está cavando um buraco mais fundo. Então toma muito cuidado com isso. Ah, Douglas, eu vou colocar um pouquinho aqui porque eu me protejo e daí eu faço isso. Cara, quanto mais ativos, mais mercados você coloca dentro do seu portfólio de investimento, mais coisa você tem que olhar. Porque não ache que colocar o dinheiro no investimento A, B, C ou D elimina o fato de você precisar conhecer aquele investimento. Para você fazer dinheiro, você precisa conhecer aquele investimento, conhecer aquele mercado que você está colocando dinheiro. Senão, aí sim você está apostando. Tome muito cuidado com essa ideia, tá? Eu acho muito bonito, assim, você vê a galera, não, você precisa ter uma carteira diversificada. Aí você olha, cara,
O cara tem um monte de porcaria, tá? Um monte de porcaria. Eu sou um cara que trabalho pouquíssimas coisas. Só que existe uma linha aqui de você trabalhar poucas coisas, mas trabalhá-las com profundidade. É diferente de você tratá-las na horizontal, né? É você tratar na vertical. É um conceito que chama verticalidade nos investimentos. É você trabalhar de forma profunda. Quando você consegue começar a olhar para o mercado e entender, olha, eu vou trabalhar com mercado XYZ. No meu caso, mais profundamente, falando no Ibovespa, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês. Falando de, olha, eu vou trabalhar profundamente aqui, vou me especializar neste universo aqui. Falando em estratégia, em mercado, em modelo operacional, vou trabalhar aqui. O que isso dá para você? Dá para você condições de mensurar uma possível previsibilidade de rentabilidade. E isso não é possível quando você coloca um monte de coisa. Você diversifica a ponto de você ter tanta coisa lá, ter um pedacinho de dinheiro em tanto lugar, que você, se dá lucro lá, você diz, ó, tá vendo? Deu lucro lá. Cara, mas você nem sabe por que deu lucro lá. Você nem sabe por que deu lucro lá. De tanta coisa espalhada que você tem. Então, tome cuidado com essa ideia de você simplesmente pulverizar suas coisas, tá? Olha quem está falando, não sou eu, tá? Então, isso aqui é muito legal, né? Se você olhar esse cara aqui, esse cara aqui é um exemplo, né? Um exemplo maravilhoso de conseguir ter uma rentabilidade sólida ao longo dos últimos anos, os últimos 60 anos. Porque ele conhece muito bem onde ele está colocando o dinheiro dele, tá? Então, isso é um ponto aqui muito importante de você tomar sempre muito cuidado, tá certo? Terceiro ponto, tá? E não menos importante, na verdade, bastante importante, que é a questão emocional. Se você deixa o seu emocional entrar em campo, pronto, tá fadado ao fracasso. Medo, ganância, ansiedade. Turma, olha só. Esses fatores aqui, eles simplesmente destroem o resultado de qualquer pessoa. Seja experiente, seja inexperiente, intermediário, não importa. Eu já vi gente simplesmente com uma vasta experiência de mercado financeiro tomarem tombos gigantescos simplesmente pelo fato de deixar o emocional entrar em campo. Tá? Então, é muito importante você blindar o seu emocional. Tá? Como é que você blinda o seu emocional? Tendo uma estratégia muito bem definida. Caso contrário, você, a cada operação, você vai ficar com medo, você pode ser ganancioso e você vai ficar ansioso. Quando a gente quer multiplicar, quer ter rentabilidade do nosso capital, a gente precisa ter muito claro isso. Porque senão, a cada vez que a gente vai entrar no mercado, a gente vai colocar dinheiro no mercado, a gente vai ficar pensando, poxa, será que é o melhor momento? Será que aqui é o ponto de compra? Será que aqui é o ponto de venda? Será que eu não estou interpretando mal o mercado? Será que essa operação aqui não poderia me entregar um pouco mais de lucro? E aí eu vou lá e mexo numa operação, eu vou lá e jogo um alvo mais para longe, depois o mercado vai e volta tudo. Isso aqui destrói completamente o resultado de um investidor, de um trader, de uma pessoa que quer fazer o seu capital crescer. Tá? E, naturalmente, quando você consegue ter uma boa estratégia de investimento, você tem claros os pontos de entrada, pontos de saída. Você tem tudo mapeado. Logo, quando você tem tudo mapeado, quando você tem tudo muito bem detalhado e escrito, naturalmente, não há espaço para subjetividade. Logo, consequentemente, os fatores internos, eles tendem a não surgir de forma tão aguda. Preste atenção, tendem, porque nós somos humanos e nós temos emoções. Então, é muito importante ter isso claro também. Não adianta nada você achar que
tem um modelo operacional e eu sou completamente banido. Eu bani completamente os meus fatores emocionais. Não, isso não acontece. Tá? Agora, se você tem muito bem mapeada a sua estratégia, muito bem desenhada, muito bem ajustada, naturalmente, esses pontos aqui, pontos de dúvida, eles somem. Eles somem. Ou são diminuídos drasticamente. Drasticamente. Por quê? Uma estratégia muito bem definida, você tem mensurado o tamanho do prejuízo máximo que você pode correr, o tamanho do lucro que você pode ter, o tempo de uma operação médio que pode durar uma operação. Logo, está tudo mapeado. Você não é pego de surpresa. E isso é maravilhoso. Por quê? Quando a gente tem medo, quando a gente desconhece, quando a gente é ganancioso, quando a gente desconhece, quando a gente fica ansioso, quando a gente desconhece. Logo, se você tem uma estratégia muito bem definida, esses fatores aqui eles não têm espaço para crescer e fazer com que você faça algum tipo de presepada que vai arrebentar o seu resultado. Então, todos, sem exceção, todas as pessoas de sucesso que eu conheci até hoje no mercado, eles têm muito bem definidos os mercados, né, que eles vão trabalhar, né, não diversificam, não pulverizam o seu capital, né, diversificam o capital a ponto de conseguir entender exatamente cada um dos mercados que eles estão trabalhando. Eles têm uma excelente estratégia e, consequentemente, o emocional deles está muito bem alinhado. Muito bem alinhado. Tá? E agora o ponto é, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu, Douglas, faço isso? Eu simplesmente aloco o meu capital na estratégia que eu desenvolvi ao longo da minha jornada, que eu chamo de método Mancha Investimentos, onde me possibilita ter uma rentabilidade mensurável. Aqui a gente está falando de 3 a 10% mês, mas tem momentos que a gente consegue fazer muito mais do que isso. Esse ano a gente já fez 66%, quase 67% publicamente, tá? Eu em janeiro desse ano. Tem aqui no YouTube, tem no meu Instagram também. Segue o meu Instagram se você não segue ainda, tá aqui embaixo desse vídeo. Aqui embaixo tem o link do meu Instagram. E todas as semanas eu faço um resumo do que a gente apurou de resultado ali nas operações. E isso só é possível porque tem uma estratégia de investimentos, tem uma estratégia de operações muito bem desenhada, totalmente mensurável, que é para você conseguir buscar uma rentabilidade entre 3% e 10% ao mês, você não pode achar nada, você tem que trabalhar com previsibilidade, com estatística, com modelo, com ciência, não é com acho. Então, é isso que vai fazer você fazer dinheiro no mercado. Tá? Uma estratégia muito bem desenhada, com base em um mercado que você vai escolher. No meu caso, eu opero o Ibovespa dolarizado, que é justamente a minha grande vantagem em já ter dinheiro em dólar, né? Fugir da inflação, fugir da desvalorização do próprio real em relação ao dólar, da instabilidade econômica que a gente tem aqui no Brasil. Eu já faço isso há muitos anos. Dólar dá uma queda, eu mando mais dinheiro para fora, então já tenho hoje praticamente 70% do meu capital alocado nos Estados Unidos, alocado para fora, operando lá fora, fazendo ele trabalhar lá fora, fazendo ele se multiplicar de forma eficiente. E para justamente não ter interferência dos fatores emocionais, eu trabalho com um robô monitorando as oportunidades. E aqui é um ponto. O que é o robô? Ele é a pontinha do iceberg. O robô, gente, ele é o executor das operações. Eu sempre falo o seguinte, cara, o robô não faz mágica. Gente, não sejamos infantis aqui em achar que a solução está em um robô. Gente, o robô é um executor de uma estratégia. Quando você tem uma estratégia que é uma porcaria, você pode automatizar ela que vai ser uma porcaria.
certo? Então, tome muito cuidado. O que é um robô de investimento? O robô de investimento é a execução à risca de uma estratégia para tirar os fatores emocionais, fatores internos, tá? O medo, a ganância e a ansiedade. Então, o robô é uma pontinha do iceberg. Tá? Eu sempre falo isso. Cara, o robô é uma pontinha. Você poderia executar isso manualmente. Eu uso o robô justamente para que eu não precise ficar preso no gráfico de preços, para que eu não precise ficar preso olhando o mercado, para que eu possa usufruir do tempo que eu tenho e não ficar ali tomando as decisões, se sobe, se compra, se desce, se vende, não me interessa. Isso está dentro da regra, de acordo com o contexto, de acordo com o meu perfil de investimento, de acordo com o momento de mercado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá toda semana e olho como que está o mercado, entendo o que é possível, como que eu vou trabalhar, mais exposto, menos exposto, eu vou trabalhar mais para uma ideia de que o mercado pode continuar subindo, pode continuar caindo ou pode ficar mais lateral. Tudo isso faz parte da estratégia. Lembra que eu falei agora há pouco que hoje, por exemplo, eu não trabalhei no período da tarde, eu desliguei as estratégias porque eu tenho um fator externo acontecendo aqui que eu posso me dar ao luxo de não ficar posicionado ao longo do final de semana. Gente, isso aqui dá para você uma tranquilidade simplesmente surreal. Por quê? Você não tem subjetividade e você trabalha simplesmente de forma totalmente objetiva. Então, isso que eu gosto de trazer. Quando eu falo de mercado financeiro é um lugar que você pode sim trabalhar com previsibilidade. Naturalmente, renda variável, ela chama variável porque, como fala aqui no Sul, varia, né? Ela varia. Só que o variar não necessariamente é uma condição de você não ter nenhum tipo de previsibilidade, a ponto de você não saber se você vai ganhar ou perder dinheiro. Gente, a ideia de que você deve simplesmente colocar o dinheiro no mercado e esperar que ele se valorize, cara, esquece essa ideia. Seja uma pessoa que toma as rédeas dos seus investimentos, a ponto de você poder ter previsibilidade, porque você tem um modelo operacional estatístico, um modelo operacional que embasa a tomada de decisões. E aí a coisa começa a mudar de figura. E aí você pode pensar, por exemplo, em pegar parte do seu capital, alocar de forma um pouco mais arrojada, parte do seu capital, grande parte. Eu trabalho de uma forma muito mais conservadora. Tá? Eu sou uma pessoa que gosto de ter uma postura conservadora no mercado. Mas não adianta eu ser conservador e deixar o dinheiro na poupança, tu entendeu uma coisa? Você precisa ter uma forma de fazer o seu dinheiro crescer de forma conservadora. E é isso que você vai fazer, tá? É isso que você faz, tá? É isso que eu faço. Então, se você ainda não se inscreveu, a gente vai falar disso aqui, tá? Na semana que vem, que é justamente a jornada da liberdade em dólar. Vai ser nos dias 16, 18 e 20. Clica aqui embaixo, se inscreve. Por quê? Muita gente me fala assim, olha Douglas, eu não consigo fazer dinheiro, eu tenho carteira no vermelho, eu estou há anos colocando dinheiro no mercado, eu tenho 35 anos, não tenho ideia de quando vou me aposentar, trabalho 14 horas por dia, não vejo meu filho crescer e eu não consigo, guardo dinheiro, esse é o pior, né? Guarda dinheiro todo mês, tem amigos que guardam todos os meses mais de R$1.000 e o cara está há 5 anos somando o dinheiro que ele colocou no mercado nos últimos 5 anos, somar tudo, hoje ele tem menos dinheiro que somando o que ele tinha colocado. Olha que loucura. Por quê? Comprou investimentos ruins, entrou no momento errado no mercado, não tem previsibilidade, não tem um modelo operacional, não tem uma estratégia e ainda assim está colocando dinheiro. Cara, é um ajuste pequeno que precisa ser feito para você conseguir fazer isso de forma eficiente, para você conseguir parar de perder dinheiro e começar a fazer o dinheiro que você já tem crescer de forma sustentável e melhor, em dólar, né? Para fugir da inflação, fugir do risco Brasil. Isso aqui, gente, isso aqui é ouro, tá?
E aí, simplesmente, você vai conhecer a forma de investir, tá? Começando com pouco dinheiro, cara. Começando com 5 mil reais. 5 mil reais. Então, assim, se inscreve. Você não vai pagar nada para se inscrever. Se inscreve, se você ainda não é inscrito. Assiste as aulas. Vê como que a gente trabalha. E vê depois se isso é para você ou não. Eu preciso ser muito transparente com você. O ponto é, se você não está tendo resultado hoje, se você está aí no momento da sua vida que você já fez, você já seguiu Suno, Empíricos, Nord, tantas e tantas que tem hoje por aí, carteiras de recomendação, e até hoje não tem resultado, não está vendo teu dinheiro crescer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu, nos meus últimos 5 anos, foi onde eu fiz o meu dinheiro literalmente explodir. Simplesmente colocando isso aqui em prática. Simplesmente tendo investimento em dólar, operando meu capital de forma eficiente, com estratégia bem desenhada, bem definida, sem subjetividade, operando e executando essa estratégia à risca. E eu sempre falo o seguinte, cara, quando eu me comprometi a levar esse conhecimento no ano passado, começar a levar esse conhecimento para as pessoas no ano passado, simplesmente eu vi quanto de mudança essas pessoas que começaram a aplicar isso do ano passado para cá tiveram. O Thiago é um exemplo, é uma conversa que a gente teve ontem. Você não viu? Vai aqui nas lives gravadas de ontem e vê. O Thiago já fez mais de 60% esse ano. Esse ano a gente está em outubro, tá? 60% em um ano é simplesmente você comprar anos de tempo lá na frente. Simplesmente operando aquilo ali. Deixando o método trabalhar. Deixando o modelo trabalhar. Então, assim, é uma excelente oportunidade, tá? É uma excelente oportunidade. E ela vai acontecer agora na semana que vem. Assiste, entra lá, vê como que você pode, de forma bastante simples, bastante tranquila, mesmo que você não tenha conhecimento de mercado financeiro, ou tenha conhecimento muito pequeno ainda de mercado financeiro, ou nenhum conhecimento, e ainda de forma automatizada, né, que é usando tecnologia para ela monitorar o mercado para você de forma automática. Então, você não tem nada a perder, certo? Então, gente, manda aqui embaixo, se você está vendo essa live gravada depois, manda aqui embaixo algum comentário, manda alguma sugestão, manda alguma coisa. E também deixa o seu like se gostou desse nosso conteúdo de hoje. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque muita gente passa por aqui e não se inscreve. Isso vai acabar te atrasando mais. Se você não se inscrever aqui no canal, você vai atrasar muito mais o seu processo de multiplicar o seu capital, a sua independência financeira. Então, se inscreve aqui, você não vai perder nada, tá bom? Você só tem a ganhar. Um beijo e vejo vocês na semana que vem, no dia 16.